O Alex é o seguinte, galera, ele tem se destacado bastante aí nos últimos meses, aí tenho percebido o trabalho dele e principalmente no âmbito intestinal da coisa, vamos dizer assim, o jeito que ele aborda microbioma, o eixo hipotálamo, hipófise, hipotálamo, intestino, microbioma, é muito didático e eu me encanto quando aparece alguém didático, assim, porque eu tento ser, o Conrado tenta ser, o Conrado né? O Conrado é o top. Com certeza. Mas, enfim, e eu acho legal quando a gente pega um tema extremamente intrincado e passa, não digo nem mastigado, passa já digerido e fermentado para as pessoas, né, Alexson? Tem Então, que teoria com a prática, né? exato, cara. E sabe que era uma coisa no começo, um problema sério meu quando eu comecei a dar aula, era isso. Eu adoro estudar célula, eu ficava falando célula a aula inteira, eu falei, não, tem que ter sentido, né? Tem que ter sentido prático, tudo isso que a gente fala, né? Contextualizar, né? Isso é muito Eu acho importante. que esse é o maior desafio, cara, porque a gente conhece muita gente assim, que tem um conhecimento técnico e teórico absurdo, É, mas o problema está justamente na transmissão desse conhecimento. exatamente, velho. Então, ainda mais no âmbito de microbiota intestinal, gente que já sai despejando muito termo, eu acho que não é o ideal, né? É, Todo o curso que eu dou, eu costumo falar com o pessoal, ó, agora começo, né, logo de manhã, eu pro calvário de vocês, eu vou começar falando de histologia e microbiologia, voltando ao ciclo básico, mas porque se eu não fizer isso, vocês não vão entender perfeito, nada. Então perfeito, pega na mão, leva e vai crescendo, perfeito. devagarzinho. Eu falo a mesma coisa, Alex. Eu levo uma manhã, cara, só para lembrar, às vezes, coisas da quarta série de célula que a gente aprendeu. Tipo isso. Sabe, diferença de citoplasma e citosol. Coisinha assim. Eu pego amanhã e justamente falo, galera, vai ser talvez até meio chato, mas vai valer a pena depois, porque depois você consegue empacotar, né? Com certeza, exatamente. Eu falo exatamente isso, porque ciclo básico em área de saúde é o terror do pessoal, né? Ainda mais falando de nutricionista, lógico que vai ter assim, vai gostar mais de biologia não, bioquímica e fisiologia, né? Mas aí o Sim. resto, imunologia, histologia, microbiologia, eu mesmo, cara, quando eu fiz microbiologia, eu quase fui reprovado na parte de bactéria. Eu É tinha, mesmo? eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E lá o meu semestre de microbiologia eu tinha 3 professoras. A primeira era de microbiologia, aí depois trocava para fungo, né? Aí nessa de bactéria, a aula dela era segunda-feira, 10 horas da manhã. E final de semana eu ia para minha cidade e eu voltava segunda-feira para Juiz de Fora. E o ônibus era 7 horas da manhã. Eu chegava 9 horas da manhã em Juiz de Fora na rodoviária. Eu ia para casa, eu chegava em Puta. casa às 9h30 e 10 horas era aula. Cara, eu chegava de viagem, porra, eu lá vou para a faculdade escutar de bactéria. Eu ficava em casa e dormia da viagem. E Mas você já aí, gostava dessa área, não? não, lógico, não, nada, nada. Menor intimidade. Foi um momento assim que eu mal sabia o que eu estava fazendo na faculdade, sabe? Não tinha me encontrado ainda dentro da nutrição. Aí, pô, olha só, daqui 3 anos depois, tô dando aula sobre essa parada, né? Uma das matérias, uma das únicas que eu quase fui reprovado. E justamente bactéria, né? Ironia da Legal, vida. né? Isso é legal. Cara, que período assim que você falou, cara, eu tenho tesão de estudar isso, eu vou. Que momento que deu estalo, assim? Cara, eu tava no quinto período e eu tava indo no meu só segundo ou terceiro congresso, era um Arnold Classic. E eu lembro, cara, que foi um perrengue pra eu ir, porque eu tava fudido de grana, sem grana nenhuma. E eu fui mesmo assim. Valeu, Eu tava Cláudio. ficando, eu tava ficando na casa de um amigo. E, cara, o amigo chamamos para sair e tal, para ir pra praia. Eu não, eu tenho que ir pro congresso. Eu fui pro congresso, eu ferrado de grana. Eu não tinha grana nem pra almoçar, cara. Pra tu ter noção lá. Porque em congresso, né, às vezes o pessoal pega meio pesado no preço. É. Aí eu lembro que o pessoal, assim, todo saindo pra almoçar intervalo, eu sentado sozinho, não conhecia ninguém. Eu sentado sozinho no hall do Arnold Classic, assim, cara, eu tô passando por isso, eu tenho que tirar alguma coisa disso, sabe? Aham. Eu tenho que fazer isso valer a pena. Ou eu me apaixono de vez pela área que eu tô, que é a nutrição,
ou eu vou ter que voltar para o cursinho vestibular e tentar outra coisa. Mas só que voltar para o cursinho vestibular não é uma opção, né? Assim, é muito extrema, né? É uma decisão muito extrema. É. Aí eu decidi, vou escolher algo. Eu já tinha visto palestra sobre microbiota intestinal com o Murilo Pereira, meu grande amigo, um abraço para ele aí, inclusive. E nesse dia teve outro cara que falou sobre microbiota também. Eu lembro que eu tinha visto a palestra do Murilo, não tinha entendido nada, nada, nada. Eu falei, esse cara deve ser bom, porque eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Aí depois, nesse mesmo dia que eu tive o insight de que eu tenho que me apaixonar pela nutrição, eu tive uma outra palestra sobre microbiota intestinal com outro nutricionista que eu não vou lembrar o nome. Aí me interessei. Cheguei em casa, cara, afundei em videoaula, em artigo. Eu sempre tive facilidade com inglês, então isso ajuda muito, inclusive, para o pessoal aí. Aprenda o inglês. Não precisa É o ser básico. curso, forma didática, tem aplicativo, enfim. Aí, eu fiquei uns 4 meses trancado em casa, assim, eu não fazia nada, eu só estudava. E não era por obrigação, era porque, assim, eu fui me interessando, fui criando tesão e simplesmente eu não queria parar de estudar aquilo. Eu digo até que uns 60% do que eu sei hoje, eu aprendi há 3 anos atrás, nesses 4 meses que eu me clausurei para estudar microbiota intestinal. Bota fé. Aí, Eu fui aprender foi muito quando eu comecei a dar aula, cara. Quando você precisa explicar, Sim. né? É outra coisa, né? Com certeza. Eu acho que você domina um assunto suficientemente bem quando você consegue transmitir para outras pessoas, né? Aí meu Instagram, comecei até assim, eu não tinha Instagram, eu criei o Instagram e eu estudava alguma coisa, eu criava uma explicação em forma de publicação. Começou assim. Aí tinha o Facebook também, Nutrição e Metabolismo. O Facebook também. Aí assim que eu fui conhecendo o pessoal. Eu falava de microbiota, probiótico, pré-biótico, como forma de conclusão de uma etapa de estudo. E o pessoal foi gostando, aí foi criando networking, aí o Mike, também abraço pro Mike, o nutricionista Mike Alexandre, gostou do texto, falou que tinha um grupo com o Dudu Aluz, né? Abraço pro Dudu também, meu grande amigo. E se eu não tinha interesse em participar, lógico, né? Fiquei empolgado. Aí entrei no grupo. Aí, né, cara, você se cerca de pessoas com excelência, você não tem nenhuma alternativa a não ser buscar a excelência também. Aí Exatamente. o resto é história. O Dudu me falou que talvez ia entrar hoje. Acho que ele aparece. Dudu é muito Cara, enrolado. Dudu faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Viu? Mas vamos lá, vamos entrar no tema. Cara, eu queria saber a tua opinião. É o seguinte, assim, ó, quando a gente começa a estudar, por exemplo, você estuda um alimento, você estuda um vegetal, você estuda uma fruta, você percebe, tem uma frase que eu não sei, eu acho que é de Montutu essa frase, assim, tudo que sobe converge. Eu não sei se é dele mesmo essa frase, mas eu acho legal, é uma frase, embora religiosa, filosófica, mas quando você percebe que tudo que faz bem vem com um pack, vamos dizer, né? Então, por exemplo, assim, você vai pegar ali algum determinado vegetal que tem um composto bioativo, de cara ele vai acabar não agindo só sistemicamente de uma fórmula molecular, ele vai acabar agindo também na tua microbiota, né? Então, os alimentos funcionais, até o termo vem de alimento com propriedade funcional, é porque ele vai ter algum impacto vamos dizer assim, nas doenças crônicas não transmissíveis. A gente sabe que é isso, trocando em miúdos é isso, né? Como que você enxerga, cara, hoje? Porque, veja, onde é que eu quero chegar? Esses dias eu comentei um post do Thor, o Thor Bio, não sei se você acompanha o Thor. O Flávio, meu amigo também. Thor.bio, muito Flávio bom ele. Muito bom ele. E ele comentou um post e eu dei uma resposta, fiquei até receoso. Falei, cara, será que ele vai me levar a mal? E ele até compartilhou a minha resposta em story, porque ele gostou. Você veja que bom a gente ter essa troca. Então ele falou alguma coisa sobre terrorismo nutricional e tal. E eu comentei o seguinte, falei, cara, terrorismo nutricional é quando a gente age de maneira extremista com o alimento. Mas quando a gente fala de produto alimentar, há que se ter uma certa posição um pouquinho mais firme, né? Com certeza. Então a gente precisa separar o que é alimento e o que é algo feito, vamos dizer assim, pelo capitalismo, pela indústria, sei lá o quê, para deixar as pessoas consumindo e dar dinheiro para quem é dono da empresa, né? Como que você vê esse cenário
e encaixando alimentos funcionais, isso não chegando ainda em microbiota, mas como que você vê esse cenário todo assim? Então, isso que você falou de terrorismo, a primeira coisa que vem na cabeça de nutricionista quando se fala de nutricionista, quando se fala de, perdão, de terrorismo nutricional, é o glúten, né? Tá na boca de todo Sim. mundo. Eu costumo, nas minhas aulas, eu falo do glúten, quando ele é ruim, por que ele é ruim, para quem ele é ruim. E eu alerto justamente, o glúten não precisa desse terrorismo, porque ele faz mal para esse determinado tipo de gente por esse mecanismo. E explico tudo. Só que anexado ao módulo sobre glúten, tem estudos sobre compostos que tem em produtos alimentares que contêm glúten. Então aí a gente fala, a pessoa, tem muita gente que relata, eu como pão e eu tenho problema. Como vocês podem ver, se ela não é celíaca ou se ela não possui sensibilidade não celíaca ao glúten, o glúten não será problemático. Mas por que essa pessoa relata ter problema com glúten? Aí entra, por exemplo, pão. Pão de gôndola de supermercado. Deve ter vida de prateleira longa, né? Perfeito. Para isso tem que inibir crescimento de quem degrada o pão. Bactéria tem pouca concentração, mas o que tem muito ali é agente antimorfo. No caso, o chamado propionato de cálcio. Isso. E tem estudo tanto em roedor quanto em humano, com dosagens usuais deste produto causando problemas. Então, muitas vezes o pessoal centra a atenção em algum composto de algum alimento, como o glúten, e o foco não devia ser esse. Tem um documentário muito bom, não sei se você já viu no Netflix, é Cooked o nome, já viu? Como? Já Cooked. vi o primeiro. É um que faz várias coisas, né? É um documentário de 4 episódios, onde Isso. cada episódio gira o ato de se alimentar em torno de algum elemento. O primeiro capítulo é sobre o Isso. fogo. O E aí primeiro que é o churrasco, né? mostra como o fogo transformou os hábitos alimentares, né? A capacidade de cozinhar algo. Tem um episódio que é sobre o ar. E o episódio sobre o ar, o sociólogo, o Michael Pollan, inclusive, é um baita de um autor nessa área. É um sociólogo extremamente condecorado e que ele está focando em alimentação. Ele fala sobre pão, né? Por causa de fermentação, fermentação. E ele fala justamente do glúten. E ele mostra um artesão, né? É um artesão fazendo um pão de fermentação caseira. Ele explica todo o mecanismo de glúten, que muitas pessoas são problemáticas. Ele, cara, mas eu garanto que se uma pessoa celíaca comer o pão que o fulano de tal, aí eu falo o nome dele, prepara, eu garanto que essa pessoa não vai passar tão mal. Porque, né, um pão de fermentação caseira, você deixa ele 3 dias, no mínimo, fermentando. No mínimo. O pão que a gente compra no supermercado fermenta em segundos. Então, cara, e tudo que eu falei aqui, cara, vai passar por ação de bactéria. Não tem como, né? Não tem como eu não puxar para esse Sim. clubismo. Mas qual é o efeito dessa bactéria em um glúten, na molécula de glúten, ao fermentar por dias, né? Quem sabe esse grande problema não está no glúten em si, mas em qual contexto o alimento que contém glúten Perfeito. foi preparado. Perfeito. Perfeito. É o PEC, né? O PEC que está incluso aí, né? Exatamente. E isso também ocorre, isso ocorre com os outros tipos de terrorismo, né? Veja, eu sempre dou o exemplo da frutose, né? Porque é lógico, quando a gente fala da frutose sintética não, eu digo a frutose colocada em um alimento, em um produto, é diferente da frutose encontrada na fruta. Eu costumo dizer assim, quando dou aula, o pessoal fica até meio assim, fala, não, fruta não tem frutose. Aí eles ficam assim, eu falei, não, fruta não tem frutose, fruta é frutose, é diferente. A Sim. frutose faz parte dela, da estrutura dela, É o DNA dela. do DNA dela. Frutose é a fruta. É diferente de eu ter uma bolacha que eu coloquei a frutose. Então, veja, eu dou o exemplo o velho exemplo que eu dou esse exemplo que eu dou, cara, é do livro, cadê, cara? Eu achei sensacional. Ele falou, cara, Matt Fitzgerald, é o Dieta Sem Dogmas, uma coisa assim. Ele fala o seguinte, cara, se você tem medo de frutose, você devia ter medo
é de comer proteína, porque tem nitrogênio na proteína e tem nitrogênio no dinamite também. Então, Esse você, tipo de coisa. né, você está sendo reducionista com uma coisa que não precisa. Né? E o problema é, cara, o grande problema qual que é? É um desserviço que fazem para nós, porque, cara, essas pessoas que lançam, eu não sei de onde que surgem esses terrorismos, assim, são pessoas, com certeza não leram o que a gente leu, porque não é possível uma pessoa estudar e ainda ter a cabeça desse jeito, né? Cara, isso leva a uma reflexão muito grande, porque nossa classe de nutricionista tem uma birra muito grande com blogueiro, né? Sim, É até com razão. Só que eu acho que isso tem que levar a uma autocrítica. Cara, por que as pessoas estão acreditando em alguém que não é formado, né? Estão procurando se basear a sua conduta em alguém que não é formado, quando tem os nutricionistas que estudaram aquilo por 4, 5 anos. Isso leva a uma autocrítica. é Deve verdade. ser porque o nutricionista tá tendo que provar seu valor, coisa que ele não fez até agora. Isso está É, mudando nos últimos anos. é. Mas na última década, isso não aconteceu. E esse tipo de gente, esse tipo de demanda por, eu preciso de mudança, eu preciso provar meu valor, tá levando os nutricionistas e muitos tipos de profissionais a serem muito ludibriados por pessoas que, como é que se diz, que transmitem a confiança ao falar de alguma coisa. Eu não vou citar nomes aqui, por razões óbvias, mas Sim. está passando por aí, cara. Teve até há pouco tempo uma blogueira bem conhecida que criou uma postagem muito polêmica sobre microbiota do magro, né? Eu, cara, como é que essa mulher ficou sabendo disso, sabe? Aí hoje um seguidor me mandou um print em vídeo de uma aula de um cara bem conhecido e essa blogueira estava na aula desse cara. E cara, tudo tá sendo direcionado para esse cara. Eu acho que você deve saber de quem eu tô falando, mas a raiz desse tipo de coisa tá sendo sempre centrado no mesmo lugar, cara. Então, é algo que eu acho que é um processo natural que a gente está passando. A nutrição Isso. começou como algo assim, as pessoas não Isso. sabiam da importância da nutrição, estalou o dedo, o mundo se ligou no processo da nutrição e o Brasil, os brasileiros, os nutricionistas brasileiros, se tocaram de que, caramba, eu tenho que acompanhar isso. Como é que eu buscar isso? É, Joga na internet, pós-graduação, não sei o que, não sei o que lá. E, cara, a primeira coisa, eles clicam e já vão. é. Mas só que não, por não terem um senso crítico formado, eles não fazem uma boa seletividade do que eles vão assistir. E o que a Sim. pessoa falou, se ele está ali falando disso, isso é verdade. É. Então, o problema passa muito por aí, sabe? A gente não tem É. uma É. boa base na nossa faculdade, a gente não desenvolve um senso crítico e a gente desenvolve muita insegurança. Todo mundo se forma inseguro no sentido de, meu Deus, e agora? O que eu faço? Sinto que eu não sei nada. Se chegar uma pessoa para mim, eu tenho AIDS e por causa disso eu desenvolvi um câncer, uma leucemia. E É. aí? Aí a É. pessoa fica insegura, eu preciso buscar uma pós-graduação. E esse desespero, essa avidez por informação, faz as pessoas caírem nesse tipo de coisa. Porque eu falar para você que algo faz mal, que algo mata e por aí vai, é algo que te espanta, né? E o que Sim. espanta vem demais, porque a partir do momento que você se assusta com alguma coisa, você conseguir contrabalancear isso que faz essa coisa assustar, né, é algo que vai vender. Se eu sei, É. eu descobri o problema do mundo é a frutose, o problema do mundo é o glúten. É. Então, como é que eu vou trabalhar com isso? Eu vou livrar o mundo da frutose e do glúten. Eu acho que o responsável não é nem o nutricionista que passa esse tipo de informação, porque ele aprendeu essa informação em algum lugar. O problema está na fonte dessa informação. É. E converge esse tipo de informação problemática está convergindo sempre para o mesmo nicho de pessoas, entendeu? Aqui no Brasil. É. Não, e veja que importante tocar nesse assunto, porque o nutricionista, cara, eu sempre digo isso, ele passa a graduação inteira brigando que médico não pode passar dieta. Aí ele se forma e ele compra um livro de médico para passar a dieta, entende? Ele se forma
ele se forma e vai. Ó, o Alexson saiu, mas eu vou continuar a reflexão. Veja, o nutricionista, ele se forma e ele vai ler a dieta da mente, que é de um neurologista, ele vai ler barriga de trigo, que é de um cardiologista, ele vai ler a dieta do Dr. Atkins, ele vai ler a Paleo Diet, que é do médico, ele vai ler tudo quanto é coisa, e aí ele esnoba Krause. Ele vai falar, não, Krause já é uma coisa muito básica para mim, mas nem o básico sabe, né? Então isso que é o problema da coisa, né? Então veja, eu pego no pé, mas assim, eu tento pegar no pé não com agressividade, porque eu acho que o problema mesmo é a falta de confiança. O Nutri, assim, ó, você deu um exemplo aí, legal. Eu vou pensar, eu vou te falar um exemplo que aconteceu comigo logo após que eu competi no bodybuilding. Então a gente sabe que o shape massa ele vem depois do campeonato, não no campeonato, Sim, né? sim. Depois que você dá No aquela cortada. rebote. Depois do rebotão. E tô eu sentado no meu primeiro consultório com 46 de braço, assim, bolotadaço, me sentindo o nutricionista esportivo, né? Me sentindo o cara ali. E eu lembro que chegou um rapaz magricelo, assim, magrinho, e eu até lembro, era 1,80 m, 72 quilos. Ele chegou para mim e falou assim, olha, não sei, eu vim me falaram que você é um bom nutricionista e tudo mais, mas é o seguinte, eu sou diabético, tipo 1, e eu tenho síndrome do intestino irritável e eu quero fazer um triatlon abaixo das 10 horas, um Ironman, né? Sub 10. Como que é a minha dieta? Agora pense eu, cara, 10 anos atrás, ouvi isso, me achando todo, né? E naquela hora eu fiquei desse tamanho, cara, porque eu falei assim, cara, eu não sou nutricionista esportivo, eu não sei. E o cara sabia mais de dieta do que eu, como ele se autotratava. Eu falei, velho, eu vou levar uma semana para fazer a tua dieta, que geralmente eu entrego na hora. E a sorte que eu tive eu falei assim, cara, eu não tenho para onde correr, eu vou ter que ser humilde agora. Eu falei assim, meu irmão, eu não sei fazer dieta para você. Eu não sou tão bom quanto te falaram. Eu volto aqui semana que vem para estudar teu caso, mas eu peguei, cara. Peguei e li. Mas veja, como foi um tapa no meu ego, né? Então a gente pensa que a gente sai fazendo nutrição esportiva da faculdade, porque a gente sabe atender quem faz academia 3 vezes por semana. Não é, cara. Porque a pessoa que pratica exercício, ela vai vir com um monte, com o pack dela também. Ela vai vir com algum problema junto. Às vezes até já com uma doença crônica não transmissível. Então, e aí? O que você vai fazer, né? Então, ó, caiu de novo. Então, é isso que eu falo. Quando você não tem a base, quando você não tem aquela raiz, a tua nutrição esportiva vai ser uma nutrição esportiva totalmente superficial. Esse que é o problema. Então, veja, quando a gente pega em aula, em curso, e fala assim, galera, vamos voltar para o básico um pouquinho, é justamente para não acontecer isso, porque senão você sabe só, você em um rótulo de suplemento não é diferente. Você sabe menos do que o vendedor de suplemento, não menosprezando o vendedor de suplemento. Mas o nutricionista tem que ser uma autoridade do alimento, né? Esse que é o problema. E o pior é que, assim, você falou, eu tava batendo na cabeça. O pessoal confunde nutrição esportiva com nutrição estética. Muito, Porque eles acham assim, nutrição esportiva é o quê? É musculação. E muito. não é. Musculação, hipertrofia, emagrecimento, definição, isso é nutrição estética. Nutrição Perfeito. esportiva é você dar performance para uma pessoa. E justamente esse problema todo é a falta de confiança. E tem outro problema também. A gente entra muito cru na faculdade e muitas matérias da faculdade de nutrição, pelo menos no meu caso, eu tive uma matéria, Sociologia e Alimentação, se eu não me engano era o nome. Ou algo do gênero. E eu lembro que eu tive essa matéria, eu gostava muito, né? Porque eu me identificava com a professora e tal, era toda uma visão social e tudo mais. E alguns períodos depois eu falei, cara, essa matéria não era para estar no começo da faculdade, era para estar no final. Era para estar quando o pessoal tá assim, Tem que ter conhece, maturidade, né? tá imaturo, né? Então, passa por esse problema também, entende? Esse pessoal que tem a insegurança, eles não lembram que o momento inicial deles na faculdade, eles tiveram o que garantiria uma segurança, um conhecimento técnico em fisiologia, bioquímica, imunologia, mas olha o momento onde essas matérias foram apresentadas, sabe? Sim.
Então, isso é um problema, é uma responsabilidade tanto do próprio nutricionista, como do MEC que formula a grade de uma faculdade de nutrição e também de muitas vezes da incapacidade do professor de acender a chama de paixão nos alunos sobre nutrição, entendeu? Sim, exatamente. A questão, cara, assim, ó. Só um segundo. Que o Júlio falou que musculação não é só estética, musculação é saúde. Sim, com certeza. Não só é saúde, como é a base de todos os esportes. Mas eu digo que o pessoal confunde. Ser nutricionista esportivo não é saber gerar hipertrofia em alguém. E a musculação, que é Isso, saúde, não se baseia em alteração de aparência. Se baseia em melhora na funcionalidade do corpo. isso. Esse é o fator de confusão. Não quis Eu dizer ia, que eu ia musculação falar não é isso. esporte nem nada do gênero, só para Até esclarecer. porque a gente sabe que em muitos casos você pode estar com hipertrofia por hipertrofia e ter um VO2 péssimo, né? Os indicadores de performance são péssimos, então Exatamente. a hipertrofia não me garante saúde. Claro que a gente sabe que o exercício resistido é muito importante para a longevidade, isso não está em pauta. Mas eu entendi o que o Júlio falou, até porque o Júlio, eu conheço ele, ele é muito meu amigo, e eu entendi o que ele falou. A gente só não quis reduzir, Júlio, a musculação à estética, como o Alexson falou, as pessoas que pregam musculação para a qualidade de vida nem sempre preconizam hipertrofia, né? Sim, com Nem certeza. sempre o foco é hipertrofia, é um bíceps de 40. Tem muita gente que prega musculação justamente para a qualidade de vida. Enfim, isso é uma coisa, né? Isso é saúde. Com Bom, certeza. e assim, ó, a parte de. A gente tem que entrar no tema um pouco, né? Exato, eu estava pensando Porque nisso. é massa, esse é sinal de conversa atrasada, cara. Esse é sinal de Sim. conversa atrasada. A parte de alimentos funcionais e microbioma, faça uma introdução aí para nós, que eu já falei de doenças crônicas e tal. Então, o pessoal, até pela nossa conduta, né? A gente acaba, quando fala de microbiota, reduz a fibras, né? No quesito alimentação. Importante para a microbiota é fibras. De fato, é o mais importante, na maioria dos casos. Contudo, fazendo o link com alimentos funcionais, eu deixo um destaque aqui, porque não só fibras que exercem função pré-biótica. Função pré-biótica, para aqueles que não sabem, é a capacidade de favorecer a sobrevivência de bactérias benéficas. Um pré-biótico é um suplemento específico para bactéria benéfica. Não são apenas fibras que têm essa capacidade. A gente destaca também ômega 3, exerce função pré-biótica, e compostos fenólicos. Os O compostos meu amado fenólicos, resveratrol. sim, eles exercem função pré-biótica. Eu não sei se muita gente sabe disso. De 90 a 95% dos compostos fenólicos não são absorvidos no intestino delgado e chegam íntegros ao intestino grosso. E justamente por eles chegarem íntegros ao intestino grosso, a ação benéfica deles, que é reportada em estudos e tal, depende do metabolismo microbiano. Então passa por aí, lógico. E a gente fala o quê? E como você vai conseguir um composto fenólico? Graças a Deus, no mesmo lugar que você consegue a fibra. É isso que eu falei, é o PEC. O PEC. Onde tem composto fenólico, onde tem fibra, que é na fruta. É você pegar a fruta e espremer no air fryer e jogar o bagaço fora? Não. Joga essa invenção do demônio fora. É você pegar a fruta e comer. Ou você pegar, cortar, Exatamente. botar na vitamina e ingerir tudo. Com bagaço, com tudo. E isso é legal pensar na questão sinérgica dos alimentos funcionais. Um outro exemplo que eu dou em aula, geralmente é quando eu dou aula de macro e micro, que é ruim, cara. Às vezes, assim, ó, veja, ciclo de crédito foi em 1930. Então, a bioenergética já está bem clara, bem delineada. A gente sabe que, principalmente na tua área de microbiota, tem coisas ainda por surgir, né? Então, Microbiota é assunto de 2012 para cá. É pois é. ridiculamente novo, a gente não sabe É porcaria muito nenhuma. novo, cara. É muito novo. E assim, ó, eu dou o exemplo do beta-caroteno, o beta-caroteno, o alfa-caroteno e a beta-criptoxantina. A gente tá lá num determinado ponto de nutrigenômica falando e tal, aí a gente vai falar sobre os efeitos nucleares da vitamina A, por exemplo, né? Cara, você vai ingerir alimentos, principalmente o pessoal vegano, né? Você vai ingerir alimentos que sejam pró-vitamina A, alfa, beta-caroteno e beta-criptoxantina, por exemplo. Então, nesse sentido, veja que interessante isso.
Eu tenho a beta-caroteno monoxidase, que ela é principalmente presente no meu intestino. É aí que eu mostro para eles a importância do intestino, né? É lógico que eu vou ter algumas pessoas com variações de nucleotídeos, os SNPs, né? Os SNPs, não sei como é que tu chama, né? Né? Os SNPs. Aí, claro, eu tenho um problema na minha beta-caroteno monoxidase lá, eu não consigo fazer a conversão certinha no intestino para ela passar como o retinol. Mas o que acontece aí? Eu mostro a diferença, porque se eu tenho um microbioma saudável, vamos dizer que eu não tenho esse SNP, essa variação, né, esse polimorfismo, né? Vamos dizer que eu não tenho esse polimorfismo, então eu preciso de uma microbiota saudável para que esse meu beta-caroteno seja efetivamente, possa chegar no meu núcleo, tocar o meu DNA como um retinol, né? Então, aí que entra a questão do PEC. Então, o mesmo lugar que eu vou achar alfa e beta-caroteno, eu vou achar pré-bióticos de uma maneira geral. E lógico, nesse sentido, o vício é muito mais norte-americano, né? O vício de tomar a cápsulazinha, de tomar o suplemento em cápsula de beta-caroteno, né? Como é diferente quando você tem o PEC da coisa, né? Então eu tenho ao mesmo tempo o alimento que promove a saúde o que eu falo, tudo que sobe converge. Eu tenho o PEC que promove a saúde do meu microbioma e ao mesmo tempo que vai ajudar com que as minhas bactérias, minhas enzimas façam a conversão disso em retinol e assim por diante. A gente poderia dar vários exemplos aqui, né, cara, de como o composto no contexto alimentar é diferente do composto isolado, né? Sim, e não, e, cara, e o fantástico é que não é só alimentação, cara. Algo que passa muito por isso que você acabou de exemplificar são medicamentos como, por exemplo, anticoncepcional. Anticoncepcional é ativado pela microbiota intestinal. E tem muita gente É que verdade. engravidou sem saber porque eu tomava a mulher fala, eu tomava anticoncepcional, eu engravidei, eu fui aquele 0,1%, né, de chance. Mas ela Puta esquece merda. que mas ela esquece que no meio do caminho, durante ela tomando a cápsula certinho todo dia, ela teve que fazer um canal no dente e tomou antibiótico por uma semana. Aí quem ativava o medicamento não estava mais lá para ativar o medicamento. Então ela tomar um anticoncepcional sem ter uma microbiota para ativar o composto era a mesma coisa que ela tomar farinha de trigo dentro de cápsula. Entendeu? E você deu um exemplo muito legal falando disso, isso me lembrou dos flavonoides, que todo mundo conhece muito bem o efeito sanfona, né? A gente sabe que o difícil não é emagrecer alguém, o difícil é emagrecer alguém e manter essa pessoa magra. Perfeito. Tem um estudo muito legal de 2016 que mostrou como a microbiota intestinal influencia diretamente, podendo ser uma das principais responsáveis pelo efeito sanfona. Como se dá isso? Que legal. Como eles fizeram isso? Eles pegaram ratos eutróficos e engordaram os ratos. Fizeram um protocolo dietético hipercalórico high fat. E só para esclarecer, dieta high fat em ratos não low carb high fat. É uma dieta que mimetiza a dieta ocidental. Uma Isso. dieta rica em gordura, mas rica em açúcar e pobre em fibras. Deram essa dieta para o rato engordou. Depois do rato engordar, emagreceram o rato. Então, seguindo. Rato normal, engordaram o rato, emagreceram o rato. Depois que esse rato emagreceu, eles analisaram trocentos marcadores. E no meio fizeram sequenciamento de microbiota. Todos os marcadores do rato foram alterados do momento em que eles estavam gordos para o momento em que eles emagreceram. Então melhorou sensibilidade à insulina, glicemia, CPK, proteína C reativa, tudo que você imaginar. Só que a microbiota de quando ele estava obeso permaneceu inalterada. E essa microbiota permaneceu inalterada por até 6 meses. Permanece inalterada por até 6 meses. Aí o que eles fizeram? Pegaram esses ratos que engordaram, depois emagreceram e deram a mesma dieta novamente para eles. Quando eles deram essa mesma dieta pela segunda vez de engordar, os ratos ganharam mais peso e de forma mais rápida. Eles identificaram o quê? Bom, tudo alterou neles, menos a microbiota, que permaneceu obesogênica. E já é sabido que a microbiota define a capacidade de extração de calorias de um alimento. Aí o que eles fizeram agora? Vamos identificar como
a microbiota foi a responsável por esse reganho maior e mais rápido de peso. Aí entra a bruxaria de cientista, as metodologias de genética, de sequenciamento, de metabolômica, metatranscriptômica, proteômica, por aí vai. Eles identificaram que a microbiota do estado obeso favorecia o ganho de peso no segundo HIIT de dieta hipercalórica e hiperglicídica por afetar diretamente o gasto energético dos ratos, ser responsável por diminuir o gasto energético dos ratos. E como ela fazia isso? Como causava esse efeito deletério? A microbiota do obeso depletava, se alimentava de dois flavonoides, apigenina e naringenina, se eu não me engano, que são responsáveis diretos pela regulação do gasto calórico, do metabolismo energético. Eles suplementaram, então, esses flavonoides que a microbiota de obeso depletavam e foram reproduzir o estudo depois, né, com outro grupo de ratos. Aqueles ratos que receberam a suplementação dos flavonoides não reganharam peso em comparação com os outros. Aí isso foi o chamado do efeito pós-biótico, ou seja, foi uma reintrodução ou uma modulação de algum metabólito derivado de bactérias. Então, quem sabe daqui a algum tempo não tem um suplemento para auxiliar a manutenção do peso, né? Mas tem a microbiota do magro. Tem a microbiota do magro que esgotou no dia, né, cara? R$ 499 por um mix de probióticos, né? E, cara, muito triste. Eu tava falando de um estudo a hora que você saiu. Os caras fizeram o seguinte, eu acho que até te mandei esse estudo, mas eu apresento ele em aula. Os caras fizeram 2 grupos, ratinho, 300 mg de resveratrol ao dia, e aqui controle, e high fat nos ratinhos, normal. Aí, não, perdão, só fizeram isso aqui por 12 semanas. Aí, o que eles fizeram? Fizeram uma outra etapa, pegaram a microbiota desses ratinhos aqui, ó, e não colocaram resveratrol, só transplantaram a microbiota de quem ingeriu resveratrol num grupo, né? Aí fez o controle do outro grupo e pegou o controle 0 deles lá, do novo grupo. Então, veja, esses ratinhos aqui, eles tinham a microbiota dos ratinhos que ficaram 12 semanas tomando resveratrol. Eles não tomavam resveratrol. E aí fizeram todos os indicadores de marcação, dosaram tudo, né? NF-κB, o GABA4, que nem os caras fazem barba, cabelo e bigode daí, né? Os caras fizeram histologia, pesaram órgãos andrógenos sensíveis, fizeram tudo. E, cara, impressionante como os ratinhos que tiveram a microbiota transplantada do grupo resveratrol conseguiram manter o peso, ou tiveram um ganho muito menor de peso. Lembrando que todos foram expostos a high fat diet. Então, não tem muito o que argumentar depois. Aí você entrou numa questão muito legal que eu acho, Alex, que é caloria. Por quê? É muito reducionista. Falar assim, bom, para emagrecer você faz déficit e para engordar você faz superávit. Isso é lógico, isso é óbvio, sim, beleza? Mas o buraco é mais embaixo. Se fosse só isso, a gente só estudar matemática na faculdade. Exatamente, cara. Aí eu entro numa questão bem simples. Eu acho isso, quando me falam isso, eu acho isso muito óbvio. É a mesma coisa dizer assim, para você encher uma sala de pessoas, é só você colocar pessoas nela, aí a sala fica cheia, né? E quando você tira pessoas, a sala fica vazia, né? Por que aquele carro está pesado? Porque está cheio de pessoas dentro daquele carro. Isso é muito óbvio, né? O tchan da coisa, quando a gente estuda tanto a microbiota, ou compostos bioativos, seja o que for, né? Dessa nova nutrição, vamos dizer assim, né? Saber assim, por que eles comiam mais, né? Então, veja bem, olha o que eu estava falando, Alex. Quando você fala para uma pessoa assim, olha, ela engordou porque comeu mais ou emagreceu porque comeu menos, para mim é tão óbvio quando dizer assim, aquele carro ele está andando mais devagar porque está cheio de gente, ou aquele carro está vazio porque não tem pessoas dentro. É uma coisa muito óbvia. Hoje a minha questão é, por que essas pessoas desandaram a comer mais? Né? O que acontece? Aí você começa a ver os mecanismos disruptivos da tríade, né? Gordura saturada, açúcar e sal, e as coisas palatáveis demais, né? E você vê que, cara, a partir de 24 horas, já tem estudos aí, 2016,
24 horas, ratinhos expostos a high fat diet, em 24 horas você já tem inflamação do hipotálamo, né? Então aí eu já perco um sinalzinho precioso que é o sinal da saciedade. Agora imagine eu fazendo isso, cara. Imagine o povão, coitado, cara, que recebe cesta básica e o iogurte que eles comem não é iogurte e a bolacha que eles comem é a mais barata que tem. Então imagine o que me toca hoje isso, por isso que eu vou para a saúde pública, assim, imagine as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de comer uma castanha do Pará, nozes, e estão sendo expostas a essa alimentação, aí é muito fácil você ver essas tiazona gordona, grandona, às vezes população de baixa renda e desnutridas ao mesmo tempo. Né? Você me entende? Então, falar que é só tirar é muito fácil, é só fazer déficit. É só fazer déficit. Só fazer déficit, não é assim? Déficit é o pilar. Mas tem uma frase sua, cara, que eu uso muito, que você tem no seu livro. A termodinâmica é superior, né? É o que mais conta. Só que o metabolismo não é um sistema fechado. E a termodinâmica assume um sistema fechado. E isso passa pelo quê? Principalmente pela flexibilidade metabólica. Perfeito. Pela capacidade de você utilizar. Flexibilidade metabólica, para quem não sabe, é você ser capaz de usar tanto gordura quanto carboidrato de fonte energética. Insulina engorda? Cara, insulina pode engordar por ela ser um hormônio anabólico. Mas por que ela é pautada como algo demoníaco, né? Porque num contexto onde a pessoa está com uma resistência à insulina, essa insulina tem que ficar elevada no sangue por várias horas para realizar o mesmo efeito do que em uma pessoa eutrófica realizaria em 40 minutos, por exemplo. Exatamente. Por essa insulina não ficar 40 minutos e ficar horas elevada, a pessoa fica com o metabolismo inflexível. Ela só consegue se utilizar de carboidrato de fonte de energia e não consegue se utilizar de gordura de fonte de energia. Então passa por aí, pô, déficit calórico é o mais essencial? Com certeza. Mas e se junto desse déficit calórico eu introduzir um plano alimentar, uma rotina alimentar que vá potencializar o combate à resistência à insulina dessa pessoa? E aí por aí passa que você vai prescrever não só um déficit calórico, mas um déficit calórico com teor reduzido de carboidratos, com uma dieta rica em polifenóis, rica em fitoquímicos, rica em fibras, e por aí vai. E, cara, isso me irrita, isso de falar só de caloria, porque se fosse assim, cara, só chega o paciente no teu consultório, fica 2 horas falando da vida, tu só chega assim, fala assim, come menos e volta andando para casa do trabalho. É isso que tem que fazer? Sabe? É óbvio que a pessoa tem que comer menos. Fala assim, como é que eu vou comer menos se eu não quero comer menos? Como é que eu vou ter prazer em comer menos? Sabe? Passa muito por aí. E você não pode enxergar a pessoa como uma bioquímica, cara. São pessoas, né? Então, cara, se você chegar, quem quiser pode fazer o experimento. Chega para uma pessoa, quem é nutricionista, para um amigo e dá uma dieta. Fala assim, aqui fiz uma dieta para você, toma. Uma pessoa que você sabe que está insatisfeita com o corpo, por exemplo. Faz uma dieta de vontade própria e dá para essa pessoa. Beleza. Mas aí depois, provavelmente a pessoa não vai seguir, porque beleza, vai pegar, vai engavetar, igual o artigo que a gente salva para ler depois nunca lê. Mas chama essa pessoa para conversar, vai para um bar com ela, senta e fica 1, 2 horas falando para ela e no final disso você entrega outra dieta. E tu vai ver como é que vai ser diferente a postura dela perante a dieta, entendeu? Com certeza. E até porque você tocou no ponto importante. Você viu, cara, você viu a poesia da insulina que eu fiz lá e respondi o médico lá? Chegou a ver o post do médico? Não vi de que médico ia. Essa daí eu perdi. É o Souto. É o Souto, Couto, Luiz Souto. Aí ele fez uma poesia falando mal da insulina, né? Descendo pau na insulina, cara. Aí eu falo, cara, não é possível, cara. A insulina é tão importante para a saciedade. Eu só escrevi, né? A insulina saudável, ela é muito importante para deixar o hipotálamo saciadão, né? Então, veja que complicado isso, né? Tem um livro que eu acho até legal, né? O livro é do Gary Taubes lá, o Por que Engordamos e o que fazer para evitar. Ele coloca algumas coisas legais sobre cetose e tudo mais, mas ele demoniza muito a insulina. Por quê?
Porque é aquilo que você falou, as pessoas pegam como parâmetro uma pessoa que está com a insulina estragada. Uma pessoa que está com a insulina reguladinha, ela, opa, a leptina, opa, aqui ó, já deu, estou satisfeito, acabou, né? E Exatamente. veja que as pessoas que mais avacalham, porque assim, ó, não tem como, eu sempre digo, eu nunca peguei uma pessoa que estava em dieta e falou assim, cara, vou fazer uma refeição livre fim de semana. O que você vai comer? Cara, vou me entupir de morango. Ninguém faz, não, eu vou me entupir de nozes, vou fazer uma travessa de nozes, quero jogar nozes na cara. Não É. tem isso, né? Porque você vai ou pro açúcar ou para farinha branca, que é o que vai dar aquele pum da insulina, o que vai dar aquele sugar high, enfim, né? Mas é engraçado isso, né? Que quando a gente demoniza calorias, é igual quando a gente demoniza a frutose, o glúten, né? E quando você coloca o alimento funcional na perspectiva, você fala, não, peraí, cara, olha que legal isso aqui, ó. A linhaça tem um componente, aquele secou-isolar e ceresinol lá, uma enteroglicana lá, que vai, fermenta no intestino e faz bem, regula meus níveis de estrogênio. Então tem algo além ali de caloria, né? Cara, até o pessoal do grupo, né? O Dudu, o próprio Mike, o Felipe, são pessoas que têm um certo receio com low carb, quando alguém fala de low carb, muito em função de pessoas como o Souto. Eu sou uma pessoa, eu sempre gostei muito de estudar dieta cetogênica. Depois de microbiota intestinal, dieta cetogênica é o que eu mais gosto de estudar. E eu sou extremamente contra esses caras. Quando o Souto e por aí vai, as blogueiras carnívoras falam de o problema é a insulina, cara, o meu argumento para eles é sempre assim: o problema é a insulina, então sabe o que a gente faz com o obeso? A gente pega a pessoa obesa e corta a produção dela de insulina. Ela vai ficar magra? Não, ela vai ficar doente, ela vai ficar com diabetes. Perfeito. Então, e cara, isso é muito triste. Eu tava falando até hoje com um amigo meu, o Rodrigo, abraço pro Rodrigo, que eu sei que ele tá assistindo, Rodrigo Almeida, lá de Pelotas, que, cara, dieta cetogênica, low carb, como são bem feitas, cara, tem uma aplicabilidade tão monstruosa. Muitas vezes a gente Mas tem, a tem que gente, saber fazer, tem que ser um nutricionista fazendo sim, bem feito. a gente reduz muito nutrição às vezes apenas a emagrecer e engordar, né? É. E, cara, a aplicabilidade que essas dietas, quando bem aplicadas, têm na saúde da pessoa é assim, e uma pessoa com esteatose, e uma pessoa com problemas com transtornos neurológicos e por aí vai. Só que é por causa desse tipo de desinformação de um doutor, né? Tem no nome doutor Souto, né? A tiazona lá, a gente que tem senso crítico, bom, vamos referenciar. Mas, pô, e minha mãe? E minha avó? Tendo Instagram, olhando lá. Pô, o médico falou que água de berinjela cura diabetes, que o problema é suco de romã, sabe? Então, passa por aí esse problema É, também. é. Legal você falar da cetose, cara, assim, ó, na low carb, assim, porque uma coisa que acontece, cara, muito, é porque eu não calculo a dieta e vou pro cardápio. Eu faço o cardápio e depois eu corrijo a dieta, né? Eu Exatamente. vou, eu vou ao contrário do que a gente aprende em faculdade, né? Eu prefiro assim, Cara, você chega te no... revelar um negócio, te revelar um negócio. Ah, Eu nunca na minha vida prescrevi uma dieta calculando, usando tá Eros louco. Benedict, o caralho na vida, Mifflin, não sei o que. Eu nunca calculei caloria de dieta na minha vida, baseado em É, foto. eu faço o seguinte, eu tenho o meu aplicativo e no final ele me dá assim, ó, a dieta que você fez tem esses valores. Né? E, cara, coincidentemente, assim, não é exagero, todas as minhas dietas, pelo menos abaixo de 40% de carboidrato, mas sem eu pirar nisso, sabe? Você começa a colocar as coisas ali, a linhaça, o abacate, não sei o quê, mas deixa a dieta gostosa, né? Lógico. Faz um bolinho, ensina não sei o quê, faz uma vitamina, tarará. Aí quando você vê, cara, se você fizer com comida, é difícil passar, cara. Difícil passar. Cara, quando você chega assim, usa o teu time e faz uma dieta qualitativa. A dieta vai dar assim, muito provavelmente. Todos os macronutrientes em porcentagem vão ter no começo 3. Vai ser sempre 30 e poucos por cento de Sim, gordura, 30 e poucos por cento de proteína, 30 e poucos por cento de carboidrato. sim. Não tem jeito. Uma dieta qualitativa, quando você pensa, quando você vai pro cálculo, ela vai ficar assim, sabe? É, é isso mesmo, cara. Queridão, é isso, né? Acho que por hoje, né? Já deu pra Se gente não, pôr a conversa em dia, né? com certeza, mas tem que ter mais ocasiões. A gente ficou Vamos marcar. falando Vamos sobre marcar. nutrição. Eu peço até desculpa pro pessoal aí se a gente começou a viajar muito, mas, pô, foi agora aquele amigo que a gente nunca encontrou, mas a gente, pô, antes de falar, antes de começar a trabalhar, né, na live, a gente tinha que pôr a conversa em dia.
É verdade, é verdade. Queridão, obrigado, viu, cara? Gosto muito de falar contigo. E eu fico muito feliz que a nutrição tem essas pessoas aparecendo, né? Eu tive esses dias a live com o Jeff, lá de Brasília, que também é outro. Cara, Sensacional, cara. Sou o meu Jeff é amigo também. foda, cara. O Jeff, ele tem ele é pacífico no jeito de passar a mensagem dele. Adoro isso aí, cara. Sim. Cara, dá tchau pra galera aí antes que eu despeça. Pessoal, muito obrigado. Eu espero que tenha, apesar das nossas viagens aí, espero que tenha engrandecido de alguma forma, tanto a paixão de vocês quanto o conhecimento de vocês da nutrição. Quem tiver alguma dúvida sobre o que foi falado ou quiser tirar alguma dúvida referente à microbiota, né, que é o que acaba que eu sou mais conhecido, podem chamar aí, que assim que eu tiver disponibilidade eu respondo. Qualquer dúvida, sugestão, estamos aberto. Muito obrigado pela presença de vocês e vão ter outras oportunidades com certeza. E ano que vem tem novidades. É isso aí, galera. Ano que vem eu e o Alexson vamos ter algumas novidades para vocês, mas daí a gente abre outra live para contar. E eu agradeço quem veio também do perfil dele aí, deu um bom público aí. E quem apareceu aí tirou um pouquinho do tempo. E vamos lá, pessoal, vamos fazer uma nutrição baseada em senso crítico, mas com bastante humanidade. Com Valeu, certeza. galera. Aquele Até a abraço próxima. aí. Abraço, Falou, meu pessoal. Tamo querido. junto.